Conversas Cruzadas hoje está na companhia do professor Walter Ferreira de Oliveira, especialista em saúde pública, professor no curso de medicina da UFSC. Também está aqui conosco Braz Vieira, que é diretor executivo da Associação e Federação dos Hospitais de Santa Catarina. O Conversas Cruzadas recebe também a presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Felipa Amadi, e ainda recebemos o Dr. Rafael Cle de Vasconcelos, que é vice-presidente da Associação Catarinense de Medicina, integrante do Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina. Obrigado pela atenção, pela presença de todos esta noite aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Vale lembrar que nós convidamos ainda a Secretaria Estadual da Saúde para participar do nosso programa, mas o órgão preferiu não enviar nenhum representante. Você pode participar do programa com perguntas e opiniões pelas nossas redes sociais. O Conversas Cruzadas tem um oferecimento de SENGE em defesa do profissional da engenharia sempre. Residencial San Jean, o começo da sua nova história. O empreendimento RDO no Cobrasol. Sebrae, soluções para a sua empresa acontecer. Quevedo Ótica, 25 anos de tradição em Santa Catarina. A Ibagi chegou no Cobrasol e em Palhoça. Ibagi, sempre o lugar certo. Fiesc, trabalhadores da indústria. A força que gera competitividade. Queres, compre agora e pague só em setembro. Bom, professor Walter Ferreira, queria começar com o senhor. Se o senhor fosse apresentar uma carta com prioridades a serem mostradas ao próximo governador ou aos candidatos ao governo de Santa Catarina, depois nós vamos para o governo federal, quais seriam as prioridades que o senhor iria apresentar assim numa carta? Bom, eu gostaria que isso aqui fosse cumprido, fosse feito para melhorar a prestação de serviço na saúde pública aos catarinenses. Onde é que estariam as prioridades? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, telespectadores, né, desse programa fantástico que a gente está sempre aqui tendo a oportunidade de debater publicamente assuntos de importância. Eu sugeriria aos candidatos, boa noite aos meus colegas de mesa aqui, né? Sugeriria aos candidatos duas linhas de pensamento, basicamente. Eu acho que primeiro você tem que pensar nas emergências, nos problemas que têm que ser resolvidos já. É impensável que no mundo moderno você tenha certos problemas ainda acontecendo, ainda mais num país como o Brasil, emergente, num estado como Santa Catarina, que é um estado de reconhecida qualidade de vida. Então essa coisa de falta de leito, pouco médico, é impensável, isso tem que resolver logo, né? Lugar sujo, pacientes sem atendimento, são emergências que têm que ser pensadas e resolvidas. Essa é uma linha de pensamento, embora difícil às vezes de resolver, mas mais fácil de lidar, porque elas são óbvias. Você chega num hospital, um centro de saúde, depois você vê o que falta, o que tem, o que não tem. Paciente em corredor. Paciente em corredor, elas são muito óbvias e fáceis, relativamente fáceis nesse sentido de você lidar. E tem que ser um trabalho bem feito em relação a isso para ter vontade política de resolver. A segunda linha de pensamento, e essa é a mais complexa, eu sugeriria que os candidatos se preparassem muito bem para entender a proposta de sistema de saúde que nós temos para o país. Que nós temos, que eu digo que é a cidadania brasileira, que a nação implantou com a Constituição de 1988. Que eu acho que é vital. No mundo moderno, foi pensado a partir de um movimento internacional que depois o Brasil abraçou com a reforma sanitária e teve a sorte de ter circunstâncias políticas e econômicas para fazê-lo. Se tem uma proposta boa de sistema de saúde e que é muito mal compreendida muitas vezes, não só por nós mesmos da área da saúde, por incrível que pareça, tem gente que dentro da área da saúde não compreende bem a proposta do sistema de saúde, e muito claramente pelos governantes. Os governantes ainda estão, na minha opinião, pelo que eu vejo das propostas de governo e tudo, proposta de governo federal, municipal, estadual, em geral, há exceções, completamente despreparados para entender qual é a proposta que se tem internacional, que o Brasil abraçou, para um sistema de saúde sustentável, como deve ser um país moderno. Quer dizer, nós somos signatários dessa proposta,
Nós acordamos com essa proposta, mas estamos destoando dela? Estamos destoando muito por dois motivos principais. Uma, porque ela não é abraçada por todo mundo. Existem muitos interesses e existe muita desinformação que leva a que as propostas de um sistema de saúde novo, substituindo o modelo antigo, não seja colocado. E outro, existem interesses de outras naturezas, econômicos, corporativos, de várias formas, levam à desinformação. E os candidatos, infelizmente, eu não vejo, na maioria das vezes, eles preparados e entendendo essas propostas. Eu queria entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, professor. Onde é que estão os pontos principais em que estamos desviando, né, dessa tendência universal? Bom, doutor, do ponto de vista da classe médica, quais seriam, então, os principais pontos dessa carta? Eu estou criando essa figura de linguagem aqui, né? Uma Sim. carta com as prioridades que o próximo governante deveria assumir. O que a gente encontra, na verdade, uma certa discrepância entre aquilo que está planejado e descrito e regulamentado, ou seja, o plano ele realmente está muito bem planejado, do que a gente realmente vê na prática, né? Então ele está muito bem descrito, planejado, mas muito mal executado. Não tem como deixar de falar em termos de financiamento, né? A gente vê assim que as grandes as políticas públicas estão desenhadas. O que está acontecendo, infelizmente, nesses aí 25, 26 anos, o que a gente está vendo é que estão surgindo colchas e retalhos, assim, né? Não sei se o Walter da Saúde Pública concordaria, o Braz aí da parte dos hospitais, a Filipa do Conselho de Enfermagem. Mas, Renato, assim, o que a gente vê é que a falta crônica de recursos faz a gente entrar numa discussão e, assim, o nosso problema é gestão, o nosso problema é recurso. E parece que a gente... na verdade, são os dois. São os dois, né? E, na verdade, o que a gente pode responder com tranquilidade é que são os dois. Hoje, a discussão, né, apesar de a gente estar ainda falando em propostas estaduais, ela esbarra realmente no governo federal. Então, hoje, assim, o modelo de financiamento do sistema, ele é federal. E isso tem que ser encarado. Na verdade, a gente vai ter que trabalhar para sair um pouco dessa cultura hospitalocêntrica, né, que vamos dizer assim, a grande vertente, e realmente conseguir sair desse foco de federalização e realmente implantar a municipalização, porque pelo que a gente acompanha, isso acabou não acontecendo. Então, o SUS está muito bem desenhado. O que a gente precisa realmente é fazer com que venha para o município, para que a comunidade participe, para que a gente tenha conselhos de saúde participantes, para que a gente tenha um controle social efetivamente funcionante e, assim, com caráter deliberativo, né, para a gente ver hoje os conselhos também, assim como, né, o Walter colocou, de um despreparo dos governantes propriamente ditos. O que a gente vê é que os conselhos também estão despreparados para a sua verdadeira possibilidade de ação. Mas realmente, assim, eu vou lhe dizer que a sua pergunta é bastante difícil de ser. Eu acho que a gente vai discutir bastante hoje à noite e a gente realmente vai ter vários pontos a tocar. Para a área médica, eu diria o seguinte, assim, não existe como começar esse debate com esse investimento pífio que o Brasil está fazendo em termos de saúde pública. Se a gente for comparar, nós estamos investindo menos que nossos companheiros da América do Sul, e em relação a outros sistemas universais no mundo, assim, a gente não chega nem perto, né? A gente está trabalhando aí 7, 8 vezes, com um orçamento 7 a 8 vezes menor. Isso realmente precisa ser revisto. Muito bem. Presidente Filipa, o que a gente vê na realidade, né, de alta tensão, de desgaste emocional, de estresse, de trabalho, né, do dia a dia, também profissional da área de enfermagem, que lida muitas vezes com a falta de pessoal, né, com sobrecarga de trabalho, com um ambiente desumanizado, com falta de equipamento, enfim, essa é a realidade, né? Esse é o dia a dia. Mesma proposta aqui que eu estou fazendo para todos os debatedores aqui, e te incluo também. A apresentação de uma carta, você recebe essa carta para apresentar aos candidatos. Quais seriam as prioridades na área da saúde? Eu entendo que essa carta, Renato, para atender a população como um todo,
ela perpassa por vários dos pontos que foram trabalhados aqui, já apresentados. O primeiro deles, sem dúvida, seria o financiamento. Sem financiamento, você não consegue trabalhar toda a estrutura complexa que é a estrutura de saúde. Então, o financiamento teria que ser discutido, sim, a revisão da tabela do Sistema Único de Saúde, da forma de financiar a saúde, porque a responsabilidade da execução, ela está no município, da execução primária, ela está, sim, nos municípios, mas a grande parcela do recurso fica ainda no governo federal. Então, esse ponto deveria ser um dos pontos revistos. O segundo item, que nessa carta de prioridades, que teria que ser revisto, sem dúvida, é a gestão. Trabalhar a gestão de recursos, gestão de estrutura, gestão de pessoal de uma forma profissional, para que a gente possa profissionalizar a saúde não só no nosso estado, mas no país. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Quando você fala gestão profissional, nós estamos falando de fazer o mesmo que acontece em todos os segmentos da iniciativa privada, que é trabalhar também com indicadores, medição, através de indicadores, produtividade? Existem indicadores, inclusive, para o setor público, estratégias de planejamento voltadas para o setor público, com indicadores próprios para o Sistema Único de Saúde, construídos de modo coletivo. Então, entendo que isso passa, sim, por trabalhar com metas, com indicadores e com propostas propostas assertivas para que as equipes, as instituições de saúde possam estar pautando esse trabalho. O terceiro item que eu destacaria é o resgate em todas as ações dos princípios do Sistema Único de Saúde, que é o que o Walter falava. Temos uma Constituição desde 1988, mas que muitos gestores e muitos trabalhadores, comunidade também, não compreendem os princípios. E aí a gente destacaria o acesso à universalidade, a descentralização, a integralidade, a equidade, todos os princípios que a Constituição já nos garante. O quarto item que eu destacaria é que é uma questão cultural da sociedade, que teríamos que rever o conceito. Qual é o conceito que se tem de saúde hoje no país? Ele está voltado para o hospital e voltado para o profissional médico. Quando a gente trabalha que saúde é um reflexo de N fatores, os fatores sociais influenciam nesses serviços de saúde. E trabalhar o serviço ampliado, porque não se faz saúde sozinho. O médico é importante, é extremamente importante nesse processo, mas trabalha no conjunto com uma equipe composta por enfermeiros, técnicos, auxiliares e demais profissionais da área da saúde. Então, tirar esse olhar de um único profissional como um profissional que resolverá o problema, porque essa é uma falsa ilusão. Ninguém resolve um problema complexo como é a saúde sozinho. E, por fim, eu destacaria ainda que temos que trabalhar, de fato, com uma rede de atenção. Não dá para trabalhar mais os serviços isolados sem se conversar. Bom, nós temos aí vários pontos importantes para o nosso debate. Vai faltar tempo aqui, mas vou tentar dar uma otimizada. No ambiente hospitalar, eu me lembro, Brás, que da última vez que conversamos, você nos apresentou aqui a distribuição dos recursos públicos catarinenses para os hospitais privados, filantrópicos e conveniados com o Estado, né, e públicos. Quer dizer, a fatia maior vai para os hospitais públicos, mas quem atende a maior parte da população são os hospitais filantrópicos, é isso? Isso mesmo. Boa noite aos debatedores, boa noite aos telespectadores. Eu diria para o governador de que ele deveria pensar não na reeleição antes de ser eleito no primeiro mandato, mas já pensar num projeto, num planejamento, numa avaliação do modelo. Eu considero que o modelo de Santa Catarina ele está torto, ele não está devidamente equilibrado na prestação dos serviços. Há uma concentração muito grande de pessoas que buscam Florianópolis, porque esse serviço não é estendido à população lá na ponta. Por que não é estendido? Porque não é remunerado. Aí o Renato, antes de nós participarmos do debate, falou: o Brasil vem chorar a tabela de SUS. É a realidade, Renato. A realidade é essa. Se nós considerarmos, eu trago números, eu não venho aqui com a mão assim, ó, eu trago números. Se eu considerar aqui o Estado, o custo de um leito para o Estado é R$30 mil por mês. Um leito. O custo para manter um leito nos hospitais do Estado é R$30 mil. O Estado paga para os hospitais contratualizados,
Eu posso citar nomes aqui, equiparar com a Regional do São José, o Tubarão, de Criciúma, de Blumenau tem 2, de Rio do Sul, de Lages. Tem comparações para fazer as mais diversas. 7 mil, custa para o Estado R$7.000. A diferença está na concentração dos recursos do Estado em um número pequeno de hospitais. O modelo não está devidamente equilibrado. Não, deixa eu entender o seguinte, por que um hospital contratado o Estado gasta R$7.000 e por que um hospital público ele gasta 30 com um leito? Porque o Estado, ele repassa para o hospital privado, contratado, filantrópico, aquele recurso que ele recebe do SUS. Vem da União, o Estado é o canal e o hospital terceirizado, o hospital filantrópico, atende essa demanda do SUS a um valor subremunerado. Não estou dizendo que não está superdimensionado. Qual seria o custo aí para a operação desse leito? Hoje nós estamos ganhando efetivamente 40% do custo. Aí os hospitais são obrigados a fazer aquilo que eu sempre falo para vocês, até pegar a carreta da Receita Federal para fazer um bazar para poder fazer o pagamento da folha de pagamento, no caso, o 13º. Diria mais para o governador eleito, ou ao ser eleito, que ele tem que ter coragem, ousadia de mudar, não apenas ficar na promessa. Promessas não resolvem mais o problema da saúde no Estado. A União fez o que ao longo desses anos, a partir da Constituição de 1988, da descentralização do SUS? A União vai tirando responsabilidades. Pergunto para vocês, não tinha o Hospital Florianópolis, que era da União aqui, que funcionava? Não tem tantos hospitais públicos federais? A União foi tirando responsabilidade e passando para o Estado e para os municípios. A União faz muito bem inaugurar uma UPA, inaugurar qualquer unidade, porque a construção é fácil, vai lá, coloca uma placa, está pronta. A manutenção desse serviço que é difícil. Manter esse serviço ao longo dos anos. O custo da saúde é alto e efetivamente não tem como. A saúde, ela tem um custo muito maior do que a própria inflação. Diria mais para o governador de que os hospitais da rede própria deveriam ter responsabilidades, cumprimento de metas, estabelecimento de objetivos e trabalhar com racionalidade. Sim. Mas aí eles esbarram num problema chamado servidor com direitos, carga horária reduzida. Aí não quer comprar briga. Não quer comprar briga. Aí ficamos nessa... Ficamos nessa situação. Então eu diria para vocês o seguinte: o Estado tem uma receita de serviços anuais dos hospitais próprios de R$187 milhões por ano. E ele tem um custo de 753 milhões para as 14 unidades dele. Então, se esses 753 fossem distribuídos de uma forma mais equilibrada, podemos ter excelentes serviços em todas as regiões do Estado, diminuiria essa demanda, essa procura muito grande para a região de Florianópolis, que são os hospitais públicos que estão aqui, e naturalmente a população estaria muito melhor servida. Tem uma questão também que eu queria colocar no debate daqui a pouco também. Todo governante gosta de inaugurar hospital. Gosta de inaugurar hospital, né? Posto de saúde, inaugurar qualquer coisa, né? A manutenção fica, a gente vê o estado das pontes aí, enfim, né? Bom, eu me lembro que uma vez esteve aqui, já faz um tempo, o doutor Genoir Simone, que é colega do senhor, foi presidente da CM, né? Presidente do sindicato dos médicos. CM também. Desculpe, o Genoir, presidente da CM. Da CM, né? Hoje está na Unimed, creio, né? Confundi com o doutor Ciro Saci. Isso, o doutor Genoir foi presidente da CM. E ele disse aqui o seguinte: nós não precisamos de novos hospitais, nós precisamos de gente para trabalhar nos atuais. Sim. Isso já ajuda a resolver o problema, e muito, né? Não faltam leitos, Renato. Nós temos leitos disponíveis. Nenhuma região do estado de Santa Catarina está com a carga total, a carga máxima. O ideal dentro de uma rede hospitalar, ou dentro do hospital, é a taxa de ocupação de 75%. 75, 80, até para poder fazer a manutenção, para fazer a substituição de toda, enfim, para a recepção de novos pacientes. Mas nós não temos hospitais acima de 65% de taxa de ocupação. Uma ou outra exceção, talvez nós tenhamos algum aí com essa carga. Bom, nós vamos para o intervalo e daqui a pouco iremos retomar esse assunto que é a saúde pública. E você que está assistindo ao Conversas Cruzadas aqui na TV Com
Conheça agora o Viva Residence Cacupé. Vem viver. O que os operadores da saúde, aqueles que atuam no segmento da saúde pública, esperam do próximo governante, tanto em nível estadual como também em nível federal na União. E a nossa proposta aqui inicial foi a seguinte: bom, se tivéssemos aqui uma carta para cada um escrever algumas prioridades para o próximo governante, o que estaria na carta, nestes itens de reivindicação, de estabelecimento de prioridades? É o nosso assunto hoje. Agora, Dr. Walter, o senhor disse na abertura do programa que nós estamos desviando o foco, enquanto política pública de saúde, naquilo que é uma tendência universal, uma tendência mundial. Onde? Exemplos. Olha, resgatando um pouco da história. Na década de 70, a Organização Mundial de Saúde começou a ficar muito preocupada com os destinos do mundo na contemporaneidade, no século XXI. E começou a fazer um grande movimento para ver como é que ia poder dar conta da saúde. Se você pensar que na década de 70, por exemplo, Florianópolis devia ter o quê? 50 mil, 100 mil habitantes no máximo. Rio de Janeiro tinha 3 milhões, Nova York tinha 4 milhões. A Organização Mundial de Saúde estava pensando assim, como é que vai ser quando Nova York tiver 12 milhões, São Paulo tiver 12 milhões, Florianópolis tiver, não sei se ela pensou em Florianópolis, mas na linha de raciocínio, quando a grande Florianópolis tiver 1 milhão de pessoas, e chegar à conclusão que o modelo que nós tínhamos posto, então, não dava conta, não daria conta, não daria certo. Qual o modelo? O modelo que a presidente aqui, Filipa, estava descrevendo, e os colegas. Centrado no hospital, centrado na doença, esperando que as pessoas adoecessem para tentar curá-las. Com um profissional sobrecarregado com tudo nas costas dele, de super-herói, que é o médico. Isso não ia dar conta. Então, a Organização Mundial de Saúde chegou à conclusão, depois de muitos estudos e conferências, em 1977, 78, de que teria que mudar o modelo. O modelo tinha que mudar. E começou a trabalhar para isso. E o modelo que eles chegaram à conclusão é que você tinha que ter um trabalho em saúde que primeiro mudasse o conceito de saúde. Né? Que o conceito de saúde não fosse a ausência de doença, como era antes, ou qualquer coisa assim, mas um resultado de todas as coisas que a sociedade faz. Então isso é uma coisa que o dirigente às vezes não compreende, porque nós estamos acostumados a trabalhar assim. O cara da educação trabalha aqui, não fala da saúde, a saúde não fala com a segurança não fala com o IPUF, etc, etc. Cada um trabalha no seu ninho. Isso está fora do mundo moderno. O mundo moderno ele é intersetorial. Tudo influi sobre tudo. A falta de segurança que nós temos hoje em Florianópolis, por exemplo, que é uma cidade onde você vive com medo, ela cria problemas terríveis psicológicos para as pessoas. Os transtornos de estresse pós-traumático, só para dar um exemplo do que a gente está falando. Você trabalha com isso? Trabalho com isso. A violência, os transtornos de estresse pós-traumático, a impunidade, o fato de que você não tem polícia visível, você não tem segurança nenhuma, isso cria problemas na população de saúde terríveis. E não falam um com o outro. Então o que aconteceu? O Brasil teve a sorte de abraçar o modelo de saúde preconizado, que seria o quê? Seria o investimento na atenção primária. Um nome ruim, porque quando a gente fala atenção primária, a impressão que dá para a pessoa que não está estudando isso é que é o postinho de saúde, como eles dizem. É muito mais do que isso. Atenção primária significa educação para a saúde, significa promoção de saúde, significa participação comunitária com o Conselho de Saúde atuante, significa ter o hospital como um dos pontos fortes da rede, mas não o único, significa você ter vários profissionais trabalhando juntos, e significa que a saúde não pode mais ficar sozinha. Significa que o Estado teria que investir em vários setores para que tudo emergisse junto. E aí a saúde poderia acontecer. Infelizmente, pela própria força política que a saúde tem, no Brasil, apesar de toda a confusão que é a saúde, mas só a saúde deu certo nesse sentido. Me permite uma observação? Claro, por favor. Nesse viés, o modelo do Sistema Único é um modelo correto, se fosse aplicado devidamente como foi preconizado. Exatamente. O governo federal já criou o cartão SUS 4 ou 5 vezes. O cartão SUS é aquele cartão magnético que nós teríamos, cada um tem o seu, como se fosse um cartão de crédito. Você vai num ambulatório municipal,
deveria passar o cartão para saber qual é o teu histórico, afinal, como é que está a sua situação de saúde. Não funciona. Então, tudo que vem de cima, tudo que está vindo, quantas vezes já iniciaram esse processo para criar esse modelo? Não funciona, né? Não funciona, gente. Já foi lançado o cartão, ele existe aí? Eles já contrataram 2 ou 3 empresas diferentes para criar o modelo do cartão. Até no ano passado, os prestadores de serviço eram obrigados a fazer o cartão SUS. Se você chega lá com um plano de saúde, você tem que fazer o seu cartão SUS, só pode ser atendido. Caiu no desuso. Então, as normas são estabelecidas e não são seguidas. Não se dá sequência, não se dá sequência, e se perde dinheiro no caminho, se perde tempo. Isso, Exatamente a questão da intersetorialidade, cara. Não adianta você querer fazer saúde se você não trabalha coerentemente na educação, na segurança, no transporte, na energia, em todas as outras partes do tecido social. E a atenção primária seria exatamente você investir nos fatores que vão proporcionar saúde à população, para que ela não precise, para que você não precise um monte de gente no hospital doente. Você faz prevenção, promoção e continua fazendo uma boa reabilitação. O que o colega está citando, o Dr. Braz ali, é muito importante. Quando foi lançado o programa Manifestações aí ocorridas um ano atrás, ele precisava de uma saída política e instituir uma mesa de negociação que estaria começando naquele momento a pensar alguma coisa nesse sentido. Você fazer o estudo de como levar esses médicos mais urgencial para cidades menores, cidades com menos poder aquisitivo, cidades menos atrativas, para que os médicos se estabeleçam. Os brasileiros, mas na verdade quando nós defendíamos a questão da revalidação desses médicos, e aí veja bem, o programa não foi combatido, a maneira como o programa foi empurrado, nos foi empurrado goela abaixo, é que foi combatido. Estrangeiros que não precisavam ter o seu diploma revalidado. Qual é o problema de você fazer isso aí? Você, a princípio, desacredita uma autarquia federal que serve, que seria também uma... Discutir mais médicos, tem que se discutir mais saúde nesse país. Nós não podemos estar centrado, como Walter foi positivo, sem dúvida nenhuma que foi, principalmente porque o financiamento passa a vir do governo federal. Família, né? Você passa a ter os prefeitos preferindo o programa Mais Médicos do que a estratégia de saúde da família. Dele, né? Exatamente. O cidadão estrangeiro ou brasileiro numa condição temporária, de contrato de trabalho temporário, e até com uma certa, de uma certa forma, até questionável, tanto que está sendo questionado pelo Ministério Público do Trabalho, porque você joga ele como intercambista por um prazo de 3 anos. Ou quando passarem os 3 anos, e aí? Né? A gente fica a mercê, mais uma vez, das vontades políticas. Claro que tem problema do ponto de vista do financiamento, do direito de trabalho, de que o contrato é precário e não tem questão de férias, não tem nada disso. Mas é alguns desses isso tem. Dá nome aos bois. Né? Eu ainda não tenho estatística para saber qual é a posição em Santa Catarina, de saber qual é a demanda menor nas emergências dos hospitais, porque normalmente 65% a 70%. Na TV Com, até já. Saúde pública é o nosso assunto hoje. Quais devem ser as prioridades na área da saúde pública dos próximos governantes? É o nosso assunto hoje. E é o seguinte, eu queria avançar numa questão aqui. Por que o cidadão, Braz, vai no hospital hoje? Porque ele vai acreditando na resolutividade. Ele vai lá e vai resolver o problema. O hospital vai estar aberto, esperar um pouco mais, um pouco menos, mas uma hora ele vai receber o atendimento, se precisar fazer o exame, vai fazer o exame, enfim. Emergência, ele vai ser atendido. Agora, posto de saúde, às vezes tem um horário de funcionamento, não é todo município que tem UPA, 24 horas. Está errado isso? Está errado. Como é que se muda isso? Se muda através da atenção básica, através da estratégia da saúde da família, através dos ambulatórios. Tem que ter o raio-x, o funcionário, o médico tem que atender de acordo com o que está estabelecido naquela atividade. Ele procura o hospital, porque no hospital ele pode dar um chute na porta se não for atendido, mas no ambulatório não faz isso. Ele vai lá quietinho, tem que pegar ficha, tem que pegar senha, aí vai de madrugada. E no hospital ele pode esperar 1 hora ou 2 horas, mas ele vai ser atendido.
E eu acho, os hospitais hoje, de um modo geral, estão implantando o chamado protocolo de Manchester. Sim. Que é o sistema que... Aquele das cores? Isso. E a população não aceita Às isso. vezes fica revoltada, Ele não quer saber que a pessoa teve uma prioridade, chegou depois dele e vai ser atendido primeiro, porque a avaliação determina isso. Mas nós consideramos que 30-35% das pessoas que procuram o hospital são emergência. Os outros são atendimento ambulatorial. Que ele procura o hospital porque é a única porta que está aberta, geralmente no final de semana, e as prefeituras não têm um sistema de revezamento, de fazer um sistema de atendimento de 24 horas, é muito mais difícil. Chega um feriadão aí, fecha na sexta-feira, às 5 da tarde, abre só na segunda, e se segunda-feira é feriado, abre só na terça. E onde é que esse pessoal vai? Para o hospital. Essa questão, acho que também envolve a questão cultural da população. Qual é a configuração e dentro da lógica do Sistema Único de Saúde, qual é o papel da Estratégia de Saúde da Família de uma unidade básica de saúde? Então, isso é uma questão de concepção. A gente vai fazer ações de prevenção, ações de promoção e recuperação. Agora, e isso entra também na discussão de que a população, muitas vezes, procura o serviço de saúde não para cuidar da sua saúde, mas já para tratar uma doença. E aí não vai ser, na maioria das vezes, na unidade de saúde que ele vai conseguir dar conta, dependendo da gravidade dessa patologia que ele vai enfrentar. Então, essa questão, esse fator cultural, eu entendo que ele é um dos fatores que a gente precisa trabalhar. De que forma que vai trabalhar? Se é integrando com o serviço de educação e ensinando como é que funciona o SUS na escola? Não sei, pode ser uma estratégia de divulgação de cidadania no país. Sim, mas é algo que precisa ser discutido. Então, ao meu ver, ele perpassa também pela questão cultural de como as pessoas estão concebendo os serviços de saúde e as suas necessidades. E acho que isso é uma discussão mais profunda do que simplesmente resolver o adoecimento. É lógico, se ele vai procurar é porque ele não está se sentindo bem e quer ser atendido nas suas necessidades. Só fazendo um contraponto nessa sua colocação, os hospitais, de um modo geral, hoje atendem só as emergências. Se nós analisarmos aqui nos hospitais de Florianópolis, as pessoas que ficam aguardando para fazer uma cirurgia eletiva de uma hérnia, de um tumor, isso não é uma emergência, não é uma urgência, sempre tem uma que precede aquela. Os pacientes ficam 12, 15, 18, 20 dias esperando para fazer uma cirurgia cardíaca. Porque antes dele sempre foi uma emergência. Então existe um problema também dentro da própria estrutura, que ela não está dando a oportunidade para aquela pessoa se recuperar dessa sua lesão, desse seu problema, dentro de um prazo adequado. Então, para fazer a cirurgia determinada demora 6 meses. 6 meses ela agravou muito mais. Aí, quando surge uma emergência, ele entra numa posição de emergência, aí ele é atendido. Mas aí eu acho que tem um outro fator que não é simplesmente o atendimento da emergência. É que nas instituições, e aí a gente pode falar das instituições, enquanto conselho profissional, as instituições estaduais. Acontece que, enquanto não há um investimento efetivo nas estruturas hospitalares, que os leitos estiverem fechados por falta de trabalhador e por falta de estrutura, ele vai ter que priorizar. E quando você vai priorizar quem está em risco iminente, vai priorizar a emergência e não o eletivo. Então, voltamos à discussão primeira, que é a questão do investimento. Que investimento a gente vai fazer? Manter o hospital, o leito disponível, é garantia de atenção? Não. Você precisa ter trabalhador para cuidar daquele sujeito que está sendo internado naquela instituição de saúde. Então, ele é mais amplo, não dá para trabalhar só com a questão da emergência. Em relação a se tentar voltar um pouquinho para a pergunta, né? O que, então, novos governos precisariam fazer pela saúde de Santa Catarina? Porque a gente acompanhou nesse mandato o governador Raimundo Colombo, com o secretário Dalmo e agora com a secretária Tânia, uma dificuldade muito grande no início de atuação, né? Praticamente o que a gente ouvia em termos da Secretaria de Saúde é que a gente estava engessado do ponto de investimento. Cerca de 1% do orçamento acabava sobrando para investimento, um orçamento curto.
imaginar em torno de 120 milhões, né, foi o orçamento mensal, imaginar em torno de 1 bilhão e 400 o orçamento anual, sendo que a gente tendo que bancar os hospitais dessa maneira, realmente era essa a tônica da discussão. Na transição entre os dois secretários de saúde, o que a gente viu foi um estudo muito grande da empresa Roland Berger, uma consultoria contratada, e que apontou a questão de que você precisaria de um pacto de gestão. Esse pacto foi implementado e ele colocava a questão de que você precisava ter mais regulação. Então, a princípio, ele criava 8 centrais de regulação. Isso está para ser implementado, não foi implementado ainda, né? Foi regulamentado, está em fase de implementação. Precisaria comprar melhor, então você precisaria ter uma compra mais eficiente, né? Uma compra parecida com o padrão da compra da iniciativa privada, onde realmente você vai comprar o melhor e com o melhor preço, né? Não comprar o mais barato, porque muitas vezes o mais barato acaba saindo mais caro. Você pega uma luva que sai 30% mais barata, mas você tem que usar duas, porque a primeira veio rasgada. Então isso não é uma compra inteligente. Agora me chama a atenção. E só para complementar, além da questão das compras, metas. Assim, isso trazer metas e indicadores. Metas, né? E indicadores, trazer, na verdade, números a serem alcançados. Eu tenho a dificuldade de entender, ou pelo menos de acreditar, porque isso exige um esforço hercúleo. Você precisa montar, e as metas, elas devem ser montadas baseadas na infraestrutura. E a dificuldade é que elas não podem ser sopradas de um administrador estadual para todas as unidades, para 1.600 funcionários. Elas têm que ser construídas. Agora, doutor... Mas muita dificuldade em termos de negociação. Assim, tivemos aí uma greve enorme, né? Talvez a maior delas, capitaneada pelo Sinsaúde, né? O Sindicato de Servidores da Saúde. Tivemos esse ano quase uma paralisação médica, assim, tivemos aí grandes negociações, estamos aguardando o posicionamento do governo para uma mesa de negociação, mas, assim, o projeto existiu. O estudo existiu. Exato, precisa, na verdade, com velocidade, né? Eu gostaria de fazer só uma observação, Filipe, me permite. Você falou na quantidade de pessoal, número de pessoal. Vamos fazer aqui, o Hospital Celso Ramos, ele tem o equivalente a 5,8 funcionários por leito. Ele tem 213 leitos com o equivalente a 1.246 funcionários. Taxa de ocupação dele, 84%. É uma taxa de ocupação boa. Vamos ver o Hospital Infantil Joana de Guzmão. Ele tem o equivalente a 9 funcionários por leito. Total de leitos, 124, equivalente a 1.120 funcionários. Taxa de ocupação 65%. E o Hospital Infantil, no ano passado, há 2 anos atrás, foi aquela polêmica toda em relação à ocupação, número de funcionários, necessidade de contratação. Mas os números com essa questão, Braz, eu acho que a gente tem que trabalhar de acordo com a complexidade de cuidado que é atendido. A gente não pode trabalhar, tem que considerar. Sem dúvida. Criança requer mais atenção do que um adulto. Uma UTI requer mais atenção do que um leito de internação. Então, com relação a essas instituições, é a vocação que se estabeleceu. Exatamente. A dificuldade que se estabeleceu. O Conselho fiscalizou todas as instituições públicas do Estado. Das 13 instituições que hoje estão sob a administração estadual, o Conselho moveu a ação civil pública para contratar mais trabalhador em todas, porque falta trabalhador de acordo com a vocação que essa instituição se presta. Bom, pessoal, eu preciso chamar um intervalo comercial, a senhora já concluiu esse ponto aí? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando se trabalha na questão de pessoal, tem que se discutir uma questão muito mais complexa, que não dá para trabalhar trabalhador leito, tem que trabalhar com o sítio funcional daquela instituição, a quantidade de cuidado que é demandada por aquele paciente internado naquela instituição. Então não dá para ser um cálculo simples. Muito bem, vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já. Volta aqui no Conversas Cruzadas aqui na TV Combras. O seguinte, Encontro Catarinense de Hospitais, 27 a 29 de agosto, aqui no Centro-Sul. Fale-nos.
Bom, independente de toda a preocupação que nós temos, as dificuldades, nós estamos voltando esse encontro para o foco na segurança do paciente. Não é a segurança física, mas é efetivamente para que todo o serviço de enfermagem, o serviço médico e toda a atenção dada ao paciente proporcione a ele a condição ideal dele entrar com um problema e sair com a solução. Vai sair com a solução de forma segura e de que a família possa ter a certeza de que os hospitais estão preparados para receber bem essas pessoas. Bom, é o seguinte, pessoal, nós estamos aí na reta final do programa e estou vendo aqui que a programação aqui é muito bacana mesmo. É o seguinte, nós falamos um ponto que é super importante, que é a longevidade, né, o aumento da expectativa de vida da população, o envelhecimento da população. Nós temos também uma outra questão, né, que é o aumento do custo operacional por parte do Estado, com as demandas judiciais por medicamentos, muitas vezes sem eficácia comprovada. É um negócio bem complicado mesmo. O Estado vem aumentando, uma curva... A mudança em relação à questão do envelhecimento, Renato, a inversão da pirâmide, ela é perigosa. Realmente o Brasil está envelhecendo, que essa é a oportunidade, seria a oportunidade de enriquecer, né? Enquanto a gente ainda está com a pirâmide se transformando, né? Porque a pior coisa seria ser um país envelhecido, mas tem que ser com saúde, empobrecido, né? Sim, então, assim, o enriquecimento significa um investimento, né? Esse investimento social, essa base social bem formada. Sem isso, a gente realmente fica realmente numa condição, porque os gastos vão aumentar, né? As doenças degenerativas, imagina aí a questão das doenças oncológicas, as doenças do coração, elas, né, a tendência nesses indivíduos mais velhos é que elas vão acometer mais esses indivíduos, e o custo disso vai ser muito alto. A demanda vai ser maior, né? E será que nós estamos preparados para isso? No momento não, né? Conceitualmente estamos, né? Voltando ao início do programa, né? Conceitualmente nós temos não soluções definitivas, mas nós temos um caminho muito bem traçado para lidar com essas questões, que eram as questões com que se lidava quando se preconizou novos modelos de saúde. Aí o problema volta um pouco porque o colega estava falando ali antes, o Dr. Braz, é colocar em prática aquilo que está feito. O problema do Brasil é que a gente fica reinventando a roda toda vez. Então querem botar uma nova lei, um novo esse negócio. Não é, está tudo... eu acho que o governador, seus assessores, as pessoas que vão lidar com essas coisas, têm que entender a concepção de saúde que nós temos, porque ela prevê essas coisas. Já era previsto, né, para o envelhecimento, por isso trabalha com a promoção de saúde. Por isso que a questão do indicador, ela é relativa. A questão da produtividade, ela tem que ser adaptada para um sistema que não trabalha só com a resolução de doenças. Tem coisas que são intangíveis. Uhum. Quando você produz mais saúde, o seu resultado vai ser menos gente nos hospitais. Pessoal, nós estamos sobre a hora. Queria muito agradecer a presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Estaremos de volta amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião. Assiste. Tchau. Conversas Cruzadas.